fala umas coisas diferentes. Claro que é bem mais, assim, ah, mais resumido, né? A história é bem mais resumida do que no Patriarcas. Mas são detalhes sensacionais. Então, ah, enfim, sejam muito bem-vindos. Alguém tem algum pedido de oração, algo para compartilhar, algum agradecimento para fazer antes de a gente fazer a oração? Eu gostaria de agradecer a Deus pelas bênçãos dessa nova semana, pelas bênçãos dele, pelos ensinamentos dele a cada dia que ele nos dá, pela proteção, pelo cuidado. A gente fez uma viagenzinha hoje e agradecer a Deus, né? Porque ele tá sempre conosco, pela proteção dos anjos, pelos detalhes da vida que são coisas cotidianas, são coisas normais, mas a gente vê a mão de Deus em cada detalhezinho. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, de compartilhar? Eu gostaria de agradecer a Deus pela semana também. Eu tava ali dormindo, aí tipo, eu lembrei, nossa, Deus do céu, eu estudo. Acabei de acordar, já vou direto do estudo. Então, gostaria de agradecer a Deus pela semana, agradecer a Deus por ter me acordado, porque eu acordei na hora exata do estudo. Mas basicamente isso. Amém, benção. Bom, mais alguém? Senão podemos já orar. Então vamos fazer uma oração, gente. Quem puder ficar de joelhos pra gente falar com Deus. Oremos. Querido Deus, gratos somos pelas nossas vidas, por tuas bênçãos e medidas que o Senhor concede a cada dia a nós. Muito obrigada pela nossa família, muito obrigada pela nossa saúde, pela paz, pela liberdade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Pedimos agora a tua presença aqui neste estudo, que o Senhor possa nos abençoar, iluminar nossas mentes e abrir nossas mentes para o aprendizado, que possa nos conduzir à obediência. Seja conosco, é isso que pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, então a gente vai estar recapitulando o capítulo 14 hoje, do História da Redenção. Tem como título Os Filhos de Israel. Então a Lele vai estar dirigindo aí pra gente o estudo. Estamos felizes de tê-la com a gente, Lele. Que Deus te abençoe e use nesses próximos momentos. E vocês, todos fiquem à vontade para comentar. Só levantar a mão aí, só comentar no momento que vocês quiserem, tá bom? Com você, Lele. Obrigada, Bela. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês de novo, depois de tanto tempo. Nesse livro eu ainda não consegui participar de nenhum estudo inteiro, infelizmente, mas é bom matar a saudade desses momentos tão preciosos, né? Reforço o que a Bela falou. Fiquem à vontade para comentar. Estamos aqui todos para aprender juntos. Então, quem tiver algum comentário pode ligar o microfone e falar. E, como a Bela falou, o capítulo de hoje é o capítulo 14 do História da Redenção. Livro, igual a Bela também falou, tão impressionante, né? Ele é tão compacto, tão resumido, mas ele é tão profundo também da mesma maneira. É o Espírito Santo de Deus, né? Influenciando a mente da autora, né? Ao escrever tantas verdades. Bom, o capítulo, ele vem falando sobre algumas histórias, como José no Egito, a opressão do povo, Moisés. Mas eu queria ressaltar, primeiramente, algo muito interessante, que é o fato de todas as escrituras testificarem de Cristo. E eu acho que isso é uma coisa tão impressionante, que quando a gente se depara nos detalhes, quando a gente para nesses detalhes de todas as histórias bíblicas, do Antigo Testamento, com isso em mente, que todas as escrituras testificam de Cristo, a gente começa a ter a percepção das histórias de maneira diferente. E a gente acaba percebendo que todas as histórias bíblicas, elas apontam para Cristo. Porque, assim mesmo como diz João 5,39, o próprio Salvador disse, examinai as escrituras porque julgais ter nelas, examinai as escrituras porque julgais ter nelas
como que é? As escrituras de mim testificam. É assim que ele termina, né? Enfim, eu esqueci o verso agora. Eu tinha decorado. Mas, enfim. ah, eu achei tão impressionante como a vida de José, como a vida de Moisés testificam de Cristo. José é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo. E isso a gente vê ao longo dessas histórias de maneira tão impressionante quando a gente para e percebe isso. Por exemplo, José, ele foi odiado e invejado pelos seus irmãos pela santidade e a conduta santa que ele exercia, da mesma forma Cristo foi. José foi preso e condenado por algo que ele nem fez, né? E desse modo, todos eles conseguiram ser salvos da fome por meio dessa... isso, porque julgaste nela a vida eterna e são os que dão testemunhos de mim. Obrigada, Mateus. Como eu estava falando, José foi preso e condenado por algo que ele nem fez para a redenção de um povo, né? Para que o povo não perecesse. Ele andava com Deus e nenhuma ameaça, nenhuma tentação fazia com que ele transgredisse a lei de Deus. Ele perdoou, José, os seus irmãos, e ele demonstrou um altíssimo grau de benevolência por aqueles que o maltrataram, assim como Cristo fez. Da mesma forma, Moisés também é um tipo de Cristo. Da mesma forma que Cristo ele foi alvo de Satanás na sua infância, porque Deus sabia que ele havia de libertar um povo, né? No caso da servidão e também no caso de Cristo, no caso na questão dos seus pecados. Moisés foi educado por sua mãe hebreia nos mais nobres princípios bíblicos, de maneira a cultivar futuramente um caráter íntegro, um caráter firme. Da mesma forma, Cristo foi educado por sua mãe na sua infância, nestes mesmos princípios. Outra coisa interessante que apontam para Cristo na vida desses personagens, Moisés, ele teve que passar por um momento de preparação antes de entrar no seu ministério, um tempo de 40 anos antes de entrar no seu ministério. Da mesma forma, Cristo passou 40 dias no deserto para que pudesse realizar a obra que o Pai tinha preparado para ele. Então, como diz Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa e o Ômega. Então, tudo que está escrito neste livro, do começo ao fim, testifica de Cristo. E é assim que a gente deve perceber as Escrituras, né? Como que elas apontam para Cristo. E dessa forma, como que elas mudam o nosso caráter. Porque através da contemplação de Cristo, nosso caráter é transformado, nossa vida é transformada. Bom, eu queria saber de vocês agora. O que mais chamou a atenção de vocês neste capítulo? Alguém se voluntaria a dizer? Matheus, pode falar. Então, uma coisa interessante é que eu sempre comentei muito a respeito disso com meus amigos, a respeito de José e tudo mais, né? Porque não tinha na Bíblia, e não tem de fato, relato algum de José praticando algum pecado. E quando a gente vê que alguma coisa é cometida e tudo mais, a Bíblia faz questão de relatar. Só que José era tão fiel a Deus a todo momento, ele era tão fiel a Deus a todo momento mesmo, que não tem relato a respeito de pecado na vida de José. Eu lembro um dia que eu tinha ouvido a respeito que José ele era arrogante, ele gostava de se aparecer para as pessoas. Só que é interessante, quando a gente vê no História da Redenção, era uma gente muito claro que quando ele vai contar o sonho, ele conta de maneira inocente. Ele não está querendo parecer nada demais, não querendo ser arrogante. Ele simplesmente quer contar um sonho que ele teve e talvez ajudar os outros com aquele sonho que ele teve. Então a gente de fato fica vendo José, vendo o exemplo, galera, né? Fala que a aversão dele que ele tinha pelo pecado era tanto que não doía apenas nele ver o pecado, e sim também quando ele viu o pecado em outros, isso também doía nele. E Uhum. isso incomodava as pessoas que estavam em volta dele, porque chegava José lá, ó, vai julgar os irmãos, fica julgando a gente. Só que a gente vê que José fazia isso porque ele tinha um motivo digno e ele estava fazendo aquilo pelo bem, né? Pelo bem dos irmãos e pela glória de Deus. Muito bom, Matheus. Muito relevante seu comentário. E algo que eu achei interessante, logo no começo do capítulo vem falando sobre, igual você disse, né? A forma que ele levava a vida dele,
tão inocente, né, tão pura, e de maneira a exalar santidade, eu acredito. E essa exposição do seu próprio caráter acabou enraivecendo seus irmãos de maneira tão agressiva, a ponto deles fazerem o que fizeram com ele, né? Aqui diz, no final do primeiro parágrafo, diz assim: a exposição de seus erros enraiveceu os irmãos contra ele. Tinham observado o grande amor do pai por José e sentiram inveja dele. Sua inveja se transformou em ódio e, finalmente, na disposição de matar. E algo que eu acho muito interessante ao longo de todas as escrituras é que, inevitavelmente, isso é inevitavelmente, quando nós escolhemos andar numa conduta santa, numa conduta que exale santidade pela nossa forma de viver, é inevitável a perseguição. Isso ocorre e sempre ocorrerá. Ocorreu com os servos de Deus e ocorrerá conosco. Ocorreu com o próprio Cristo, né? A vida dele exalava tanta santidade que os perseguidores, os fariseus, eles olhavam com inveja. E aí essa inveja, como disse aqui, se transforma em ódio, a ponto de matarem o próprio Filho de Deus. Não porque ele tivesse feito nada. Cristo foi limpo em sua vida inteira, mas porque a santidade que ele demonstrava causava inveja e a conduta correta de Cristo condenava os erros daqueles que sabiam que estavam em erros. E eu li algo interessante, eu acho que há muito tempo nos Testemunhos para a Igreja, parafraseando, não vou lembrar como que era o texto, mas que dizia que, basicamente, se nós não temos sofrido algum tipo de perseguição, isso quer dizer que nossa maneira de viver talvez não esteja realmente de acordo com os parâmetros de Deus. Porque a partir do momento que nós escolhemos viver tudo aquilo que está escrito, viver na santidade de Cristo, as pessoas já vão olhar para nós como se nós estivéssemos condenando a eles. Por mais que, igual José, vivia com amor, falava os sonhos com amor, aquilo condenava porque as pessoas que estão nos erros, elas olham aquilo como ofensa, né? Nossa vida como uma ofensa a elas. E, igual o texto disse, né? A gente deve se preocupar se a gente não está sofrendo perseguição, se a gente não está sofrendo nenhuma forma de censura, é porque talvez nós estejamos parecidos demais com os hábitos comuns deste mundo, né? Isso é algo para a gente ficar atento. Pode falar, Matheus. A gente vê hoje muito a respeito das pessoas falando de união, a gente precisa ser unido, 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 unido. Só que a gente vê na Bíblia que não existe união entre o erro. As luzes e as trevas, elas não podem se unir. Não existe essa possibilidade. A união deve ser unicamente na verdade. Quando as pessoas, a Ellen White fala justamente isso. Quando as pessoas começam a fazer o certo, elas naturalmente vão se unir a respeito disso. Então, quando alguém olha e vê que está sendo reprovada, seja através de testemunhos, de ações, vamos falar assim, ou da própria fala, a pessoa não gosta. E a gente também não gosta, a gente acontece a mesma coisa. Eu lembro a respeito da mostarda, porque eu era viciado em mostarda. Eu gostava muito de mostarda. E a primeira vez que um amigo meu falou de mostarda, que a Leonarte falou que não podia, eu falei, aqui não pode, que sai fora, fica da tua vida. Eu falei, tipo assim, literalmente. Só que no fim, depois, a gente pega e entende o que está acontecendo. A gente, não, de fato, a gente deve fazer isso. Então, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser apresentado como estando em pecado. Mas quando a gente está entre irmãos, a gente precisa entender que quando é anunciado os nossos pecados, é para que a gente abandone eles, e não com uma outra intenção ruim. Uhum. Muito bom. Seguindo adiante, algo que também me chamou a atenção é que os irmãos de José, eles tiveram uma conduta errada, né? Todos nós sabemos disso. Mas acho interessante que Deus usa dessas condutas erradas deles por um propósito mais alto, né? Deus, ele pode usar circunstâncias adversas que em si, olhando somente para aquelas atitudes, né? A gente vê, nossa, isso aqui tá errado, mas Deus pode usar essas circunstâncias adversas para cumprir os seus propósitos. E aí me lembrei daquele outro texto de Ellen White que diz assim,
parafraseando também, não desejaríamos seguir um caminho diferente se nós soubéssemos o fim desde o princípio, como Deus o sabe, né? Da mesma forma, na nossa vida, às vezes a gente olha muito para momentos específicos e não entende o que está acontecendo. Mas Deus tem um propósito tão mais abrangente do que o nosso cérebrozinho tão pequeno consegue perceber, que se nós soubéssemos realmente o que está acontecendo, nós descansaríamos no Senhor. Essa é a palavra, descansar e confiar nele. E eu vejo quanto isso é difícil. Muitas vezes, por mais que nós saibamos que nós devemos descansar em Cristo, quantas vezes é difícil para a gente fazer isso, né? Mas, da mesma forma que Deus guiou as circunstâncias naquela ocasião de José, ele guia individualmente cada uma das nossas vidas, né? De maneira que, mesmo que nós não entendamos o que esteja acontecendo, ainda assim, se nós nos submetermos como José submeteu, ele estará guiando nossa vida por um propósito especial, né? De servir a ele e glorificá-lo. Bela, pode falar. É muito lindo isso que você está falando, Lei, é muito verdade. E o que acontece aqui com o José também é impressionante, porque eu acho uma coisa que eu achei interessante aqui é que os irmãos eles pensam ter colocado, eles pensam, vamos fazer isso porque assim a gente vai fazer com que os sonhos de José nunca se realizem. Vamos colocar ele numa posição que isso será impossível de acontecer. E aí depois Deus pega e aí Ellen White fala isso. Isso me impressiona porque ela fala que Deus usa justamente aquilo que eles fizeram para afastar José deles e fazer com que aquilo não acontecesse, para tornar aquele acontecimento e aquilo mais glorioso e fazer e cumprir aquele propósito de forma mais completa. E também não só nesse sentido, mas mesmo na vida de José. Você estava falando que às vezes a gente não sabe por que as coisas acontecem, mas Deus trabalha para uma coisa muito maior. Ali fala que aquilo também foi uma prova para José, para preparar ele depois para ser líder, né? Então, justamente, quando a gente tem dificuldades, Deus está nos provando, nos preparando para algo no futuro. E relacionado a isso, eu também estava lendo ali essa semana uma outra história, que foi a história de Cristo, quando Jesus ressuscita, né? Que é nessa mesma linha. Que a Ellen White faz essa comparação. Ela diz que foram colocados muitos soldados ao redor da tumba de Jesus. E aí ela fala que foi colocado esses soldados para ter certeza de que Jesus não ressuscitaria, mas que fala que isso só serviu como uma prova ainda maior de que ele ressuscitou, porque muitas pessoas foram testemunhas oculares disso. E aqui mais para frente ainda fala sobre Moisés nesse mesmo sentido. Satanás ele tentou pegar e colocar matar o que ele sabia que estaria chegando, né? O escolhido libertador. E ele não conseguiu, mas por causa do morticínio que estava sendo feito dos jovens bebês, Moisés acabou parando na porta da rainha, da princesa, e fez com que ele pudesse ter muito mais influência sobre o povo e ser esclarecido em muitas coisas, né? Ele teve a oportunidade de estudar naquelas escolas, enfim, estar ali no meio. Então, assim, Deus é extraordinário, né? Ele pega as situações mais difíceis e faz com que o poder dele seja mais amplamente, assim, ele seja mais glorificado ainda. É maravilhoso. É isso, meu Verdade, comentário. Bela. Obrigada. Pode falar, Matheus. E uma coisa acrescentando interessante sobre isso é que, de fato, a gente não tem desculpa nenhuma para o pecado. Porque das piores coisas que acontecesse, a gente podia pegar e falar: ah, não, mas pecou também porque é o que aconteceu. Foi mandado lá para ser escravo no Egito, como é que eu não vou amaldiçoar Deus? Então, só que a gente vê que não, a gente vê que Deus de fato usa as piores coisas para poder abençoar a gente. Deus usa as piores coisas que pode acontecer para abençoar. Teve um dia que eu estava falando isso na igreja, que Deus faz uma reciclagem com as coisas que acontecem na nossa vida a todo momento e a gente faz questão de transformar aquele lixo. Então Deus pega uma maldição e transforma numa bênção, e a gente pega essa bênção e transforma em maldição de novo. Aí Deus vendo isso, transforma essa maldição que a gente transformando em bênção, só que a gente faz questão de transformar novamente em maldição. E sempre fica assim, Deus sempre está tentando proteger a gente, cuidar da gente, e a gente sempre acaba piorando tudo, né?
Então, não existe desculpa alguma, nem as nossas situações mais tentadoras é desculpa para o pecado. A gente vê que em Uhum. momento algum José usou desculpa para o pecado, porque ele sabia que ele devia tudo a Deus. O fato dele estar sendo guardado, dele estar sendo guiado, era unicamente por causa de Deus, porque se não fosse Deus, ele não estaria naquela situação. Então, a mesma coisa para a gente, quando a gente reconhece aonde a gente está, quem guiou a gente até aqui, a gente não tem desculpa alguma pro pecado. A gente não pode culpar a situação que a gente se encontra, onde a gente nasceu, a tendência natural ou os gostos naturais da gente. Simplesmente a gente deve ser grato a Deus por como Ele tem cuidado da gente e partindo desse princípio, simplesmente não pecar, porque essa que é a vontade de Deus. Obrigada, Matheus. É verdade. Outra questão que eu acho muito. Outro ponto que eu acho muito interessante da história de José foi a tentação dele, né? Que fala agora no final do, desse subtítulo. E que tentação! Ele era um jovem, assim como nós somos. Tinha nossa idade, tinha os mesmos hormônios, ele tinha as mesmas vontades. Mas que moral e que firmeza de um jovem. Isso é de se admirar, né? Um jovem com tanta moral e firmeza. Mas esse exemplo, né, de José é um exemplo a todas as gerações, que passa pelas histórias e vem até nós, até os dias de hoje. Como jovens, carecemos dessa firmeza e dessa moral. Mas a minha pergunta é, como José conseguiu obter essa vitória sobre essa tentação tão grande? Porque não foi coisa pequena. Aqui falou que a esposa de Faraó tinha uma influência enorme, né, sobre tudo. E as consequências, será que as consequências de cair nessa tentação, de não cair nessa tentação, não passaram pela cabeça dele? Talvez as acusações mesmo dessa mulher, ele sabia que isso poderia acontecer, aquilo que aconteceu, né? Ser acusado injustamente. Mas como José conseguiu essa firmeza? E aí, no final do subtítulo, diz que algo muito interessante, José andava com Deus. Ele não tinha uma experiência pequena com Deus. José andava com Deus. É diferente de ler uma meditação de 10 minutos de manhã e depois só fazer uma oração de 5 minutos à noite e dormir e viver dia a dia assim. Não, isso não é andar com Deus. O que é andar com Deus? É fazer de Cristo o motivo mais doce e sublime de pensamento durante todo o nosso dia. É meditar mais em Cristo do que em nós mesmos. É a cada coisa que a gente vê, a cada coisa que a gente ouve, fala, nossa, Senhor, conversar com Ele sobre aquilo, sabe? Isso é andar com Deus. É, da mesma forma que Enoque andou, não só andar, mas trabalhar com Deus também. E dessa forma, José, no momento de tão grande adversidade e tentação, ele pôde se manter firme. E o que eu quero trazer de aplicação para nós é que nenhuma vida de busca pequena das coisas de Deus vai produzir uma firmeza tão grande como a de José. O que vai fazer com que nós tenhamos firmeza a lidar com as tentações é justamente esse caminhar com Deus, esse andar com Deus. Nós não podemos esperar resistir às fortes tentações se nós não temos em Cristo nosso amigo, se nós não temos em Cristo aquele em que nós nos podemos amparar. Por isso que é tão essencial nós buscar andar com Deus, né? Buscar ter esse relacionamento tão próximo com Cristo, a ponto de, ao virem as tentações, nós não darmos atenção ao que a nossa carne clama, mas sermos moldados segundo a mente de Cristo. Porque da forma que a forma que nós conseguimos alcançar esse grau de comunhão com Cristo é convivendo com Ele, só assim, né? Não existe cristão negligente quanto às coisas de Deus, cristão que não ora, cristão que não lê a Bíblia, e nem cristão que não medita nas coisas do céu, ou faz as coisas do céu coisa pequena, né? Então, isso é muito importante para nós. Mateus, pode falar. Na reportagem, falava muito que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Só que isso está errado, né?
A verdade é que muita oração, muito poder, e pouca oração, nenhum poder. Não existe um cristão que vive de pouca oração, ou que vive de pouca meditação, pouca leitura da Bíblia. Ninguém que vive isso está pronto para quando chegar o teste e a prova sua. Então, acho que essa que é a questão. A gente entender a seriedade e a dedicação que é servir a Deus. Exatamente. E aqui diz mesmo, né? Igual, eu queria só ler esse parágrafo porque ele é muito interessante, que diz sobre o exemplo de José, né, a firmeza dele, né? Diz assim: aqui está um exemplo para todas as gerações que venham a existir sobre a terra. Embora estejam expostos a tentações, devem sempre compreender que há uma defesa à mão que será que há uma defesa à mão e que será culpa sua se não forem preservados. Deus será um auxílio presente e seu espírito um escudo. Embora cercados das mais severas tentações, há uma fonte de energia a qual podem recorrer para resistir a elas. Esse texto é tão impressionante, né? E assim mesmo como aquele outro texto, acho que tem uma mensagem das jovens, né, que diz: não há excusa para o pecado. E ao longo do Espírito de Profecia, é, também de toda a Bíblia, esse conceito de não há desculpa para pecar vem sendo frisado, e às vezes a gente não percebe. Não existe, se a gente pecar, vai ser por nossa própria culpa. Já tem aquele texto de 1 Coríntios, né? Deus não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos suportar. E se nós falhamos, é porque nós mesmos consentimos com aquele pecado, com aquela tentação que venha a ser um pecado. Mas algo lindo da história de José é que a conduta que ele levou, por mais que tenha levado ele a condições tão terríveis naquela prisão, imagino que não era nada fácil. Disse aqui, até a Nicole que está aqui postou agora no Instagram, essa frase que diz: a virtude, a seu tempo, alcançará a sua própria recompensa. Então, por mais que nós soframos, e nós iremos sofrer, a gente pensa que, eu sou servo de Deus, e Deus vai me abençoar e eu não vou sofrer. Não, a gente vai sofrer. Cristo sofreu, e isso é prova de que nós também vamos sofrer. Mas a virtude alcançará a sua própria recompensa, a seu tempo. Então, isso é uma lição muito grande para nós. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas existe uma recompensa. E se não for nessa terra, quão pequena é essa terra, perto daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Como tantos mártires sofreram, não tiveram uma luz mesmo a se pegar aqui nessa terra, mas estão aguardando o retorno de Cristo e estarão salvos. E aí, Ellen White fala, né, comentando, quão pequenas foram nossas provas, quão pequenas coisas nós passamos, perto daquilo que Deus tem reservado. Então, ser fiel a toda prova, nós ganharemos uma recompensa gratificante ao sermos fiéis. Nós nunca nos arrependeremos de ser fiéis, sabe? Isso é uma coisa muito linda que nos motiva, né? É viver e trilhar o caminho da obediência constante e levar um caminho de lealdade para com o nosso Salvador, né? Que fez tanto por nós. Mateus, pode falar. Então, só um comentário sobre esse Deus será um asilo presente, né? Se a gente peca, é nossa culpa, não é culpa de ninguém mais. Hoje eu estava lendo o capítulo 49 do Patriarcas e Profetas, que é a última palavra de Josué, e ela mais fala a respeito disso quando vai falar a respeito de Josué. Nossa, é realmente algo muito pesado que ela diz. Ela diz assim, ó: Satanás engana muitos com a plausível teoria de que o amor de Deus para com seu povo é tão grande que ele desculpará o pecado neles. E ele faz figurar que, conquanto as ameaças da palavra de Deus devam servir para certo propósito em seu governo moral, nunca se devem elas cumprir literalmente. Mas em todo o seu trato com suas criaturas, Deus tem mantido os princípios da justiça, revelando o pecado em seu verdadeiro caráter, demonstrando que o seu resultado certo é miséria e morte. Nunca houve nem nunca haverá perdão incondicional para o pecado. Tal perdão mostraria o abandono dos princípios de justiça que constituem o próprio fundamento do governo de Deus. E aí, no fim, ela diz assim, ó: a pretensa benevolência
que quer pôr em parte a justiça não é benevolência, mas fraqueza. Então, é algo extremamente pesado, porque ela deixa isso muito claro: nunca vai haver desculpa para o pecado. Se alguém peca, é porque quer, e enquanto não abandonar esse pecado, não haverá perdão para esse pecado. Pecado é algo muito grave, é algo muito sério. Quando José ele vai pegar e falar, ele pega e fala: como que eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? A preocupação de José era em pecar contra Deus, não era em fazer mais nada. Essa era a preocupação principal de José. Era Uhum. isso que estava no caráter, na mente de José. Como eu vou desonrar a Deus e como eu vou honrar a Deus? Essa era a única preocupação que passava na cabeça dele. E José era homem como a gente, era pessoa normal, tinha as mesmas tentações, os mesmos sentimentos. Tiago fala que Elias também, mas a diferença dele é que eles faziam a vontade de Deus e eram fiéis a Deus. Então a gente não tem desculpa alguma. Se esses homens conseguiram, a gente tanto pode conseguir também. Amém. Verdade. Isadora? Boa noite, gente. É, eu lembrei, quando a Letícia estava falando, eu lembrei de um versículo que eu li no capítulo 4 de 2 Coríntios, um versículo bem conhecido, versículo 16, que diz: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados a cada dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo em nós para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E o versículo 18: Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu acho que, resumidamente, a chave para vencer como José venceu e os outros patriarcas, os apóstolos, os pioneiros, todas as pessoas que eram pessoas como nós, né, como o Mateus falou, é fixar os olhos naquilo que não se vê. E eu estava até comentando com a minha família ontem, uma coisa que é muita fé, porque como seres humanos temos a tendência natural de ser que nem aquele homem, aquele discípulo que só queria crer se visse. A gente tem essa tendência de ser pé no chão, ser racional, querer ser racional e resolver todas as coisas à nossa custa e com o nosso mérito, inclusive na vida espiritual. Só que a gente sabe que não funciona dessa maneira. É claro, como o Matheus falou, é nossa culpa se nós persistirmos no pecado, mas reconhecer isso e, e tentar lutar contra todas essas coisas que nos afastam de Deus só vem quando a gente tem fé nesse Deus, quando a gente conhece esse Deus. Isso também só vem a partir do que vocês todos falaram, de um relacionamento com Deus, não de minutos, mas sim um dia inteiro, elevando a mente, fixando os olhos em Cristo, pensando o que Jesus faria e buscando ter realmente a mente de Cristo. E é isso no comentário. Uma coisinha aqui, Lai, que eu também achei interessante, rapidinho, é que fala que José tinha colocado sua reputação e seu interesse nas mãos de Deus. Achei isso interessante, porque, como você falou, né? Ele poderia ter imaginado já que aquilo traria de alguma forma alguma coisa ruim pra ele, né? Ele ter rejeitado a esposa de Potifar poderia mentir, né? Como ela fez, você falou, né? Então, assim, mesmo assim, mesmo pensando no que os outros poderiam pensar ou falar dele, ele resolveu deixar a reputação com Deus. Uhum. E muitas vezes a gente pensa na nossa reputação, mas o que eles vão falar, o que eles podem pensar que eu estou fazendo, né? E a gente acaba dando mais importância para o que os homens acham do que para o que Deus pensa, né? Então eu achei Uhum. interessante. E a gente precisa também deixar nossa reputação com Deus. E aqui depois fala que Deus cuidou da reputação de José, né? Logo depois ele foi recompensado na prisão e aquilo foi esquecido. Uhum. Verdade. Muito bem. Então, vamos seguindo adiante no capítulo. Aqui vem falando dos dias de prosperidade. Depois, então, que José morre, vem as seguintes gerações, e até aí o povo hebreu se espalhando pela terra lá de Gósen, né? Eles tinham um privilégio, né? Porque eles não tiveram que vender as coisas como os egípcios tiveram que vender para que comprassem alimento.
pelo favor que o faraó teve com José, eles tiveram certos privilégios, né, de não serem escravos e serem bem prósperos, né, em todas as suas atividades. Mas, ao passar do tempo, o José faleceu, e surgiu um novo faraó, e esse novo faraó quis esquecer-se, né, das obras que José tinha feito, e acaba que tudo foi-se ao esquecimento. E aí, José, aliás, e aí o povo começa a ser oprimido, né? Ele começa a sofrer opressão. Mateus, se você quiser comentar antes, pode comentar. Sim, sim, é uma observação, né? Porque sempre que as pessoas em si passam por algum tipo de perseguição, elas acordam, elas se animam. Só que quando elas são deixadas em paz, quieta, ela sempre vai de mal a pior. É sempre assim. Enquanto, eu não sei se eu posso dizer o povo de Deus, né? Porque o povo de Deus não deveria, pelo menos, fazer isso. Mas enquanto o povo de Deus está sendo deixado em paz, ele é fraco, ele não quer saber de nada, ele é morno. Só que quando começa a perseguição é diferente. E a gente vê que durante esses tempos de prosperidade, simplesmente eles foram relaxando. Eles foram deixando para lá, foi empurrando com a barriga e tudo mais. E isso é uma coisa que eu já tinha conversado também. Que a ideia da gente estar satisfeito com a nossa vida cristã é algo muito prejudicial. Enquanto a gente está satisfeito com a nossa vida cristã, significa que as coisas estão indo tão bem de mal a pior. Se a gente não tem alguma coisa que incomoda na gente para mudar, a gente não tem nem sequer, vamos dizer assim, incentivo para continuar na vida cristã. É por isso que aquela pessoa que está mais perto de Deus, ela vê mais com defeito do que qualquer outra. Ela se vê aqueles defeitos que ela tem e ela se incomoda com aquilo. E agora ela tem um incentivo para poder pegar e acabar com aqueles defeitos, que é estar parecido com Cristo. Então, quando a gente simplesmente sossega, está em paz, não tem nada, aí que vem o principal problema para a gente levar uma vida cristã morna. Nos dias de prosperidade, simplesmente esqueceram a Deus e tudo mais, porque se ele tivesse permanecido fiel, se ele tivesse permanecido firme em Deus, Deus provavelmente ele se daria a libertação muito mais rápido do que o tempo que demorou. Obrigada, Mateus. Realmente. E então veio a opressão, e o povo começou a se multiplicar, e então o faraó ficou preocupado com aquilo, né, que eles estavam se multiplicando. E, um momento, rapidinho. E então, houve a ordem de que as crianças fossem mortas, né? E aí o texto relata que Moisés nasceu neste momento tão tumultuoso, né? Mas Deus, como a gente já até mesmo comentou, ele guiou tudo para que Moisés pudesse ser o libertador deste povo. Gente, só um momentinho, meu celular tá um pouquinho travado e eu vou tentar sair e voltar de novo do estudo. Só um momentinho, eu já retorno. Enquanto isso, se vocês tiverem algum comentário, podem ir falando. Vou só tentar melhorar ele aqui. Só um momentinho. Gente, uma coisa que eu achei interessante aqui enquanto eu tô dando a volta é que justamente essa questão, estava lendo em Gênesis, no Patriarcas, né, o tempo, que fala que aos poucos que aos poucos não, que durante o tempo de fome, o, o próprio povo egípcio começou a ter que vender as coisas. Eles começaram a começar a dar um pedacinho de terra para poder comer, porque eles não tinham comida. Daqui a pouco eles precisaram dar um pouco do gado deles para poder ter o que comer, né? Aí daqui a pouco eles tiveram que se vender como escravos mesmo. E acabou que depois daquela grande fome, todo mundo virou escravo no Egito, né? Todos os egípcios.
Só que o povo dava muita inveja, porque quando o faraó começou a ver que o povo de Israel, não ganhava comida, digamos, de graça, né, por causa de José como agradecimento. E quando eles começaram a ver que o povo de Israel crescia demais, eles começaram a ficar muito preocupados. E eles começam a tentar diminuir a quantidade de povo, colocando trabalho para eles. Só que é muito impressionante que quanto eles mais tentavam diminuir o povo, dando mais trabalho, quanto mais trabalho eles davam, quanto eles mais tiravam o tempo deles, mais eles cresciam, tipo, eles, não sei. Então é impressionante como a bênção de Deus realmente estava naquele povo. Diz que eles cresceram, aumentaram muito de espaço, tamanho e quantidade de pessoas, e eles eram muito prósperos, mesmo nesse contexto de escravidão. Então, assim, a bênção de Deus e o cumprimento da promessa feita a Abraão, aqui se cumprindo no povo de Israel, mesmo sendo escravo, é impressionante, né? É interessante, né? Porque enquanto o povo tá numa vida tranquila, ele simplesmente está satisfeito com si mesmo, está satisfeito com as suas conquistas, com o que o seu trabalho realizou, o que sua força realizou. Só que quando agora é o momento de escravidão, não tem ninguém mais que contar senão Deus. Agora minha força não serve para mais nada, agora eu não consigo fazer mais nada, agora eu devo confiar em Deus. E aí, nesse momento que o povo se torna escravo, eles voltam a clamar para Deus, voltam a orar para Deus, voltam a Uhum, tentar pedir, sacode a gente, a situação que a gente está. E é sempre assim que funciona. Infelizmente, o ser humano, para poder lembrar de Deus, ele precisa de passar de muitas dificuldades. Mas isso também tem o seu lado bom, né? A Bíblia pega e fala que todos vão ser salvos mediante a provação, né? É necessário que todos passam por provações para ser salvo. Só que a questão é como a gente vai agir de acordo com essa provação, né? O povo no Egito, graças a Deus, voltaram a clamar a Deus por libertação, voltaram a pedir a Deus por libertação. Então, que a gente também, quando estivermos no nosso deserto, na nossa escravidão, que a gente lembre de Deus e que a gente clame a Deus, né? Obrigada, Matheus. Consegui voltar, graças a Deus. É, alguém tem algum comentário ainda? Bom, então vamos seguir. Então, o que eu estava dizendo é que aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E aí, algo eu acho muito lindo da história de Moisés é que ele conseguiu ser educado por sua própria mãe. Eu acho essa parte tão, gente, que legal. Eu fico olhando, que bênção, né? Isso teve um propósito também, que ele recebeu instruções maravilhosas durante a sua infância. Aqui diz mesmo no capítulo que as instruções recebidas de seus pais foram de modo a testificar-lhe a mente e escudá-lo de ser exaltado e corrompido pelo pecado e tornar-se soberbo em meio ao esplendor e à extravagância da vida na corte. E aí, o texto continua dizendo, em outra parte, que, assim, os princípios da verdade recebidos em sua juventude de seus pais sementes a Deus nunca foram esquecidos por ele. Então, a educação que Moisés teve foi muito importante para que ele fosse quem ele fosse, né? Ressaltando também a importância da educação cristã nos primeiros anos da infância, né? Acho isso muito lindo e interessante também. Então, Moisés... pode falar, Matheus. O Patriarca dos Profetas fala, né? Toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam da importância da obra de uma mãe cristã. Não há outro trabalho que possa igualar a esse. Uhum. Muito bom, muito bom. Isso é muito cativante, né? Interessante. Então, Moisés, ele vai ter um preparo também. Aos 12 anos, ele vai até a corte e começa a ser criado, né? Conviver com os egípcios. E começa a ter um preparo agora no sentido militar para ser um chefe de exército. O faraó queria que ele fosse o próximo faraó, apesar dele ser hebreu, porque Moisés ele tinha um potencial. Moisés, Cristo, está escrito que Moisés foi o maior, né, dos homens, porque ele tinha esse grande potencial de ser um líder, né? Mas aconteceu que teve aquele acontecimento com os egípcios. O egípcio, ele matou o egípcio. E
Algo que eu achei muito interessante, aqui já finalizando, foi quando Ellen White comenta sobre o ato de matar o egípcio, que foi algo precipitado, né? Eu queria só ler essa partezinha e fazer uma analogia. Diz assim, no, num dos últimos parágrafos, diz assim: Moisés foi precipitado em matar o egípcio. Supunha que o povo de Israel entenderia que uma providência especial de Deus os suscitaria para livrá-los. Entretanto, olha aqui agora, Deus não pretendia libertar os filhos de Israel pela força, como Moisés pensava, mas pelo seu próprio e grande poder, para que a glória fosse atribuída a ele somente. Deus rejeitou o ato de Moisés em matar o egípcio para efetuar seu propósito. E aí eu levo agora para a vida espiritual, pessoal de cada um. Quantas vezes nós tentamos pela nossa força, obter libertação do pecado, né? Quantas vezes nós tentamos fazer as obras por nós mesmos para conseguir essa libertação, assim como Moisés tentou. Mas diz assim, mas pelo seu próprio e grande poder, poder de Deus. Esse poder que tem a capacidade e a autoridade de conseguir libertar a nossa vida do pecado, para que a glória fosse atribuída a Ele somente. Quando Cristo obra em nós e opera em nós, a Ele que nós devemos dar a glória, e a glória deve ser dada a Ele. Eu achei isso muito interessante trazer para a nossa vida, né? Como que isso é real em nossas vidas, de tentar se libertar, nos libertar por nós mesmos, sendo que somente em Cristo nós temos a libertação e a redenção completa. Isso eu achei algo muito interessante. Outro ponto que eu achei interessante também foi quando fala que Moisés precisou ter um tempo para se preparar. Aqui disse que Moisés tinha que primeiro encontrar tempo para obter experiência e ser educado na escola da diversidade e da pobreza. Então, toda a obra ela vem com um preparo, né? E esse preparo tem que estar sob os cuidados de Deus. Deus, ele tem preparado a nós também para desempenhar uma obra neste mundo, uma obra que é levar as pessoas à redenção do pecado, levar Cristo às pessoas. Mas nós também temos, da mesma forma, que estudar nessa escola da diversidade, né, das provações. Dessa forma, Cristo nos ensina e nos torna habilitados para fazer uma obra ainda maior. Então, ter paciência de suportar as provas de Deus e deixarmos sermos preparados para a obra que Ele ainda quer realizar em nossas vidas. Bom, alguém tem mais algum comentário? Eu queria comentar, Lê, sobre o que você falou. Realmente, aqui é um outro exemplo de justiça própria, né? Ele pegou e queria resolver o assunto pelas próprias mãos. E a gente sabe que justiça própria é quando a gente não somente não quer é a gente querendo resolver as questões, não da forma de Deus, né? Uhum. Porque, na realidade, é justamente isso que aconteceu com Abraão e Sara, né? Depois aconteceu com Jacó. Jacó também cometeu esse erro, porque ele quis pegar a primogenitura não da forma como Deus queria. Outro exemplo de justiça própria. E aqui a gente vê mais um exemplo de justiça própria, que Moisés ele tenta, como que se já começando o ministério dele, né? Ele Uhum. pensa, vou matar o egípcio, que o pessoal já vai ver que, né, realmente Deus está me guiando para libertar o povo. E a gente vê que ele não tinha entendido bem o propósito dele, né? O propósito não, a forma como Deus queria usá-lo. E achei interessante que em seguida isso fala que ele precisou ser reeducado. Então, tem outro momento que eu achei interessante, porque a Ellen White fala sempre que ele precisou ser reeducado da educação que ele recebeu no Egito. Mas em algum momento aqui, agora não encontrei o local, fala que foi importante, de certa forma, essa educação. E aqui, eu não sei, eu fiz essa ligação, né? Quando que fala que ele agiu por impulso e demonstrou a justiça própria, né? Quis tomar as coisas pelas próprias mãos, fez da forma errada. Aí fala que ele precisou ser reeducado. Então, assim, ele viveu tanto no meio daquela riqueza
quando ele tinha tudo na mão, que ele pensava que ele podia fazer por ele mesmo. E por isso ele precisou ser reeducado também. Um dos motivos. Pelo menos aqui falo na sequência, e eu fiquei pensando nisso. Ele precisou aprender domínio próprio, e ele precisou aprender a humildade, né? Deus Uhum, precisou colocar Moisés no lugar dele e mostrar que ele faria, que Moisés não exatamente. precisava ah, achar que as coisas dependiam dele, né? Então, isso é uma grande lição para nós, realmente. É De isso. fato, de fato. Pode falar, Matheus. A gente fala que ele foi educado e ele foi criado como um homem de guerra, né? Então ele tinha um caráter muito duro, muito firme, muito determinado em fazer as coisas, e uma vez que ele ia pegar, fazer aquilo, ele ia fazer de qualquer jeito. Só que a gente vê que Deus usa esse caráter dele de homem de guerra, esse caráter firme e rigoroso, de um modo correto. Leva ele até o deserto, educa ele nesse tempo, ele passa por diversas coisas nesse tempo, né? Para aprender de fato como que ele pode usar aquilo que ele tem para a glória de Deus e para a honra de Deus. Então, de alguém que simplesmente mata outra pessoa porque ele acha que ele precisa fazer aquilo, tá? Deus falou que eu vou ser o libertador, então deixa eu começar libertando esse aqui que está sendo torturado, matando aquele lá. Então, de um caráter assim, ele agora é uma pessoa firme, determinada, só que a gente vê que por mais que esse caráter dele firme, determinado e nervoso, que Moisés era uma pessoa nervosa e tudo mais, esse caráter dele fosse algo que foi moldado por Deus, a gente vê que prejudicou ele mais para frente. Então a gente precisa entender a nossa personalidade e como controlar ela, como ter domínio próprio sobre ela, porque muitas vezes a nossa própria personalidade vai levar a gente a cometer pecados contra Deus. Mais alguém deseja comentar? Eu queria fazer um comentário bem breve sobre Moisés, que é muito interessante que quando Deus ele chama ele, né, para realizar essa missão de tirar o povo do Egito, ele não questiona. E quantas vezes nós questionamos, né? Deus ele fala assim: eu preciso que você cumpra essa missão, eu preciso que você faça isso. E a gente fica, por quê? Por que eu? Por que não tal pessoa, né? Tem mais experiência e tudo. Então, acho interessante que a Ellen White, ela diz, Moisés concordou em realizar essa missão. E aí eu fiquei refletindo muito assim, sabe? Que às vezes a gente tem uma missão em nosso lar, talvez entre os nossos queridos, né? E a gente questiona. Então, que Deus ele possa trabalhar em nosso coração para que nós entendamos assim que é Deus nos chamando, né? E que nós não questionemos, ai, Senhor, por que eu? Mas sim, eis-me aqui, envia-me, né? Que Deus ele possa nos abençoar. Esse é o meu comentário. Amém, Nicole. Nós precisamos muito desse espírito de prontidão, né? De estar sempre dispostos a fazer o que Deus nos chama. Alguém mais? Eu vou falar uma coisinha rapidinho. Achei interessante que fala que enquanto ele cumpria a tarefa de humilde pastor, Deus o preparava. E aí, Mateus falou, né? Comentou ele também da forma como era Moisés. Depois ele se tornou o homem mais manso da terra, né? Então, que coisa mais linda, né? A escola que Deus usou foi uma escola simples, no meio do campo, fazendo uma Uhum. tarefa bastante simples. E foi o que moldou o caráter de Moisés. E depois fala assim: quando Deus o chama, né? Quando a Nicole está falando, diz, havia chegado o tempo em que o Senhor queria que Moisés trocasse o cajado de pastor pela vara de Deus. Achei isso muito incrível, né? Então, Deus, ele nos ensina com as pequenas coisas, e é ali que ele vai mudar nosso caráter, né? Então, maravilhoso. Muito maravilhoso, né? As coisas de Deus são as coisas simples. Às vezes a gente pensa que são as maiores universidades, os maiores centros que vão nos tornar pessoas importantes e educadas e preparadas para fazer talvez até mesmo o trabalho de Deus. Mas Deus ele tem seus meios, né? Então é lindo realmente para mostrar que é Ele que prepara, né? Que não são as coisas, não Uhum. são as pessoas, é sempre Ele. Então, lindo demais. Verdade. O evangelho é tão simples, né? Tudo é tão simples que até as crianças conseguem compreender. Isso é maravilhoso.
Bom, eu finalizo por aqui. A gente pode orar? Como é que é, Bela? Você pode orar, Bebê, pra finalizar. Então vamos orar. Oremos. Bondoso Pai que estás no céu, Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deste, porque o Senhor cuidou de cada um que está aqui, de maneira especial. E também, Pai, queremos agradecer por este estudo. Ó Pai, nos derramaste tanta luz. Tudo que está escrito, Senhor, foi dado com tanto amor a nós, que nós não sejamos negligentes a tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e que venhamos por amor a Ti, e somente por isso, a cumprir aquilo que está escrito, dessa forma nos assemelharmos mais ao Senhor. Senhor, nos dá a firmeza de José, a ponto de nós nunca preferirmos a tentação. Também nos dá, Senhor, a, a prontidão de Moisés e a sujeição de adquirir um caráter mediante a humilhação e provação. Que o Senhor nos ajude a sermos abnegados e subservientes ao Senhor, e que nosso eu não possa viver, mas que o Senhor viva em nós de maneira mais profunda desse verso, que esse verso possa se cumprir em nossa vida. Pedimos isso ao Pai, que o Senhor nos dê uma boa noite, cuide de cada um que está aqui, daqueles que também hoje não puderam entrar. É isso que lhe pedimos, Senhor, não porque merecemos, mas os teus méritos, em nome de Jesus. Amém.